Fernanda, eu vou começar querendo saber como foi a origem, a gênese do seu documentário, porque eu sei que ele partiu, né, de uma longa pesquisa, mas como se iniciou todo esse processo? O Histórias começou, a ideia do filme mesmo começou em 2012, mas eu já tinha uma pesquisa em porno chanchada desde 2010, quando eu trabalhei na Filmoteca da FAAP. Então eu tinha um grande conhecimento desses filmes, porque eu catalogava as fotografias do cinema brasileiro da FAAP, que eram basicamente as fotografias do Máximo Barro, que foi montador dessa época, e era o coordenador da Filmoteca naquela época. Acho que ainda é. Então eu conhecia muito desses filmes, eu tinha que assistir esses filmes para catalogar, tinha que ler as fichas técnicas, e aí comecei a me familiarizar com essa filmografia. Assisti alguns filmes que me despertaram uma certa curiosidade, me mostraram que tinha alguma coisa aí que a gente não estava olhando, mas fiquei com isso na cabeça durante uns 2 anos, até que em 2012 eu fui fazer meu mestrado e eu estava fazendo uma aula sobre a reutilização de imagens no cinema experimental. E aí, lá eu vi um filme que me despertou, que me deu a ideia de fazer o Histórias, que é um filme que chama A Queda do Comunismo Vista pelo Pornô Gay. Que é um filme de um cineasta americano que chama William E. Jones e que tem uma frase que é: mesmo nos lugares mais improváveis é possível achar traços da história recente. E aí eu tive essa ideia de usar esse conhecimento que eu já tinha da porno chanchada para tentar contar uma história da ditadura, que é quando esses filmes fizeram muito sucesso. Aí eu comecei a rever esses filmes com esse olhar histórico. E aí foi um longo processo de 5 anos até a gente conseguir fazer o filme, mas ele surgiu daí. Então, uma mistura de um conhecimento que eu já tinha com essa ideia que eu tive no meu mestrado. E me conte, no primeiro, digamos, corte, ou na primeira relação de filmes, quantos filmes você assistiu ou cogitou e e quantos ao final foram afunilados, né, que são apresentados no documentário. Como foram muitos longas que você cogitou para fazer parte do documentário? Eu assisti todos que eu consegui achar, né, qualquer filme que tivesse um título que pudesse me indicar que era uma porno chanchada, ou isso que a gente chama de porno chanchada. Eu assisti ao redor de 150 filmes, e eu fichava todos os filmes, e para ir selecionando quais eu achava que tinham mais coisas. Aí, para fazer um primeiro corte, junto com o montador, com o Luiz Cruz, eu selecionei 20, ao redor de 20. A gente separou por timelines, né, temáticas, pra gente ver o que a gente tinha, e começou a montar o corte. Sim. Aí, a partir desses 20, a gente começou a ver o que a gente sentia falta, né? Acho que tem pouca coisa que fala sobre repressão, tal. A gente ia lá e procurava um que tivesse bastante coisa e trazia. E aí, no final, hoje são 27 filmes. Que a gente também teve que afunilar por questões de direitos, né? Porque, no fim, a gente adquiriu os direitos de todos os filmes. E teve um ou outro que a gente não conseguiu. Então, acho que eram 30 filmes e a gente ficou com 27 no final. E me conte também sobre o que você avaliou durante todo esse processo em relação ao nosso acervo, a como ele como ele é preservado, a como ele é até distribuído, porque eu acho curioso, né, que às vezes o nosso cinema tem um acesso muito mais facilitado, de repente, em um outro país do que aqui no Brasil, porque aqui você tá acabando as mídias físicas, e geralmente esses filmes da era da porno chanchada você tem um acesso talvez em festivais ou em alguma exibição numa emissora fechada. O que você refletiu sobre a preservação da nossa história? A preservação é uma questão muito séria, na verdade, porque o que eu descobri é que vários desses filmes não estão sendo preservados. Tem vários que estão no Canal Brasil, né, que o Canal Brasil restaurou, fez um grande trabalho de restauração, mas esses filmes restaurados do Canal Brasil não estão acessíveis aos pesquisadores e ao público, né? Então eles estão com o Canal Brasil. Tem outros filmes que ou os detentores dos direitos têm cópias, ou você vai tentar buscar na Cinemateca e não acha nada, né? Então é bem difícil, assim, eu procurei com todos os tipos de acervo possíveis. Eu procurei na Cinemateca aqui de São Paulo, na Cinemateca do Rio, com o Hernani, que faz um trabalho incrível na Cinemateca do Rio. Acho que é um cara que é importante citar, se a gente vai falar de preservação, é uma pessoa que faz muito pela preservação do cinema lá no Rio, com pouquíssimo recurso.
pesquisadores individuais, né, privados, que tem essa pesquisa da Boca do Lixo e da pornochanchada. E tem filmes que eu não consegui achar mesmo, assim, cópia boa. A gente não conseguiu achar, o próprio produtor não tem mais a cópia. E aí a gente tentou mesmo durante todo esse tempo da pesquisa e não achou. Então é uma questão muito séria, né? A Cinemateca Nacional aqui em São Paulo está numa crise já faz um tempão. Não sei se vai resolver tão cedo. Teve um incêndio que nunca se falou que foi perdido, né? Na verdade, que foi no meio desse processo. A gente estava tentando negociar com eles para eles finalmente encontrarem cópias para a gente. E de repente a Cinemateca, né? Uma parte da Cinemateca pegou fogo. Então é muito sério, né? A Cinemateca de São Paulo hoje, que é a Cinemateca Nacional, não tem recursos, não tem equipe. E esses filmes que são considerados menores, eu acho que eles estão numa condição muito pior ainda, né? Se a gente já não preserva tanto os filmes que são considerados grandes filmes, grandes cânones, esses que são filmes menores estão mais ainda jogados ao nada. Entrando um pouco mais nas temáticas que eu percebo que você enfatiza bem no documentário, como, por exemplo, a visão política, né, que é adotada por alguns personagens, o modo como as mulheres são retratadas, né? O que te chamou mais atenção e o que você reflete dentro do olhar contemporâneo que você tem diante dessas histórias que foram produzidas, né, há 30, há 40 anos? Eu acho que eu descobri muita coisa vendo esses filmes, várias coisas que eu não esperava. Eu acho que uma das coisas que mais me surpreendeu foi o modo como esses filmes tinham uma representação muito forte do milagre econômico e como essa representação do milagre econômico está muito associada à representação feminina, porque vários desses filmes usam o corpo feminino como metáfora desse projeto de Brasil grande, né? Então, isso é uma coisa que eu não sabia que isso acontecia, e é uma coisa que está muito clara nos filmes, e é uma coisa que vai para além dos filmes de pornochanchada, né? Essa coisa de usar o corpo feminino como uma metáfora da pátria-mãe é uma coisa que vem de antes e continua existindo. Então, acho que isso foi uma grande revelação para mim. E acho que eu fiquei muito surpresa durante o processo de fazer o filme, como várias coisas ainda são muito atuais, né? Ou voltaram a ser atuais, né? Uma coisa que está sempre no filme é o medo do comunismo. E isso é uma coisa que é bem presente, inclusive, né, a gente tem a página do filme agora e começaram a ter as pessoas com medo do comunismo ali, né? Falando, mas queriam virar Cuba, começa esses papos. Isso é uma coisa que voltou, né? O medo do comunismo do Brasil virar Cuba. E várias outras questões, como o machismo, a homofobia, várias questões que ainda são presentes na sociedade brasileira e que estão muito fortes refletidas ali, né? E você teve diálogos com os realizadores dos filmes que foram selecionados, porque você não optou por esse modelo de documentário em que se coleta depoimentos, né, desses realizadores e tudo mais. Mas foi importante para você estabelecer algum vínculo com esses realizadores, ou foi somente mesmo uma questão de, enfim, solicitar uma autorização? Eu tive contato com todos para conseguir os direitos, né? A Júlia Borges Aranha, que é uma das produtoras do filme, foi quem ficou mais nessa coisa dos direitos, mas eu tive contato com vários dos diretores e dos produtores, com algumas atrizes. Mas durante o processo do filme, foi uma coisa que eu quis evitar um pouco, eu não quis ficar muito próxima deles, porque eu sabia que isso também ia influenciar a minha visão. Eu queria ter uma visão completamente limpa, assim, sem saber muitas histórias, sem ficar compadecida, sabe? Então eu achei melhor, eu tive contato com vários, ouvi várias histórias, mas também mantive uma relação de certa distância. Tem vários que foram super solícitos, ajudaram a gente no que a gente precisou. O Silvio de Abreu foi um que ajudou muito a gente, Antônio Calmon, Davi Cardoso, Carlo Mossi, todos eles de alguma forma colaboraram muito no filme. Mas eu não criei uma relação de amizade, não criei uma relação tão próxima. Porque eu queria poder ter essa liberdade de, justamente, mostrar a minha visão desses filmes, né, contar a história sem querer ficar jogando para um lado ou para o outro, sabe? Querer poder criticar também sem depois me sentir mal ou sentir que eu estava traindo a confiança de ninguém.
E Fernando, eu quero tomar um ponto que até você também citou, né, o Luiz Cruz, que é o montador do filme, e eu fico pensando justamente sobre o processo de organização, né, de ressignificar, de criar uma nova narrativa. Como se deu tudo isso, e até mesmo comparado a essa experiência que você teve mais recentemente com o segundo filme, né? No Histórias foi mais uma experiência de soma ou subtração nessa reorganização das imagens? Eu acho que foi mais uma coisa de quebra-cabeça, assim, né? Se eu tivesse que dizer. Primeiro a gente separou eles nessas timelines, né? Eu junto com o Luiz. E aí a gente cortou todos os trechos que eu tinha anotado. Ele também assistia aos filmes selecionados e aí falava também que ele achava que era importante. E aí a gente cortou, fez essas timelines com esses eixos temáticos e a partir daí começou a fazer esse trabalho de quebra-cabeça, de juntar um com o outro e ir vendo o que acontecia quando um trecho ia junto com o outro, né? Foi um trabalho de experimentação mesmo, de fazer na montagem. E o que eu acho é que esses filmes, os 27 filmes que eu acabei usando, eu usei eles como se fosse meu material bruto, né? Como se aquilo fosse o material que a gente tivesse filmado. Sim. E a gente tem isso, e eu lidei com eles muito assim, tendo obviamente o distanciamento de não ter filmado, sim, né? Tendo esse olhar distanciado já. E aí a montagem foi o período essencial, né? Apesar da pesquisa ser super importante, ser aí que a gente começou a entender quais eram os eixos temáticos, na montagem que a narrativa se construiu. A gente foi entendendo como e o que poderia entrar na montagem. Tinha muita coisa que a gente achava que a gente ia fazer e que não acontecia. Na montagem não dava certo, e aí saía e trocava de novo, e tentava outra coisa e vinha. Então esse momento da montagem é o filme, né? E uma última questão, obviamente, esses 27 longas, né, que compõem o Histórias, já servem como um banquete para muitos espectadores que ainda desconhecem a pornô chanchada, mas você tem algum título assim que você diria que é essencial para dar um pontapé inicial nessa parte da nossa cinematografia? Que você tem alguns, eu acho. Um que é um que eu tenho tentado fazer circular mais agora também, porque a gente tem essa cópia em 35mm na Cinemateca do Rio muito boa, é o Aventuras Amorosas de um Padeiro, do Valdir Onofre, que é um filme muito bom. Valdir Onofre é um dos primeiros realizadores negros que vai fazer um longa-metragem, então é um filme super importante. A gente fez uma sessão no CineBH, que foi o meu filme junto com o Aventuras Amorosas, e foi muito legal. Então esse eu acho que é um filme essencial de se assistir, acho que tem muita coisa ali, é muito brasileiro. O Bom Marido, do Antônio Calmon, também acho que é um filme que tem uma crítica social irônica e muito sagaz. Daqui de São Paulo, eu acho que tem alguns filmes do Jean Garret, O Noite em Chamas, que é um filme que eu hesitei muito em colocar nesse meio, porque é um filme com um discurso super social e foi considerado um pornô social na época, né, pela crítica. Então acho que O Noite em Chamas é um filme bem importante também. Qual mais que eu posso citar que eu acho que vale a pena ver? Acho que esses três são talvez os três mais... Talvez o Palácio de Vênus também, que é um do Odi Fraga, que mostra uma greve das prostitutas. É um filme de 80, ele sai em 80, e ele mostra as prostitutas entrando em greve por melhores condições de trabalho, que eu também acho que é super interessante e super atual, na verdade, né? Acho que esses seriam os filmes, dentro do meu filme, algumas pérolas aí. Fernanda, muito obrigado pela conversa. Obrigada a você.